do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo do Senhor, anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Iniciamos também este mês de julho. A primeira leitura do livro de Amós nos diz: Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem. Restabelecei a justiça do julgamento. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Ora, parece uma palavra tola, humanamente olhando. Por quê? Quem conscientemente busca o mal? Assim, podemos dizer que algumas pessoas sim, mas digamos o tempo todo, ninguém. E qual é a chave que o Senhor quer mostrar aqui? Devemos de buscar o bem por excelência, o bem que é Ele mesmo, o bem que vem dele, o que Ele diz ser bem, e não o que nós pensamos ser bem. Aqui, se estamos à luz da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, compreendemos que, ao falar de bem, o Senhor está falando que devemos de entrar na dinâmica do Espírito Santo, na dinâmica da vida eterna, da vida nova em Cristo. Mesmo sendo o Antigo Testamento, sabemos que ele é lido à luz da vinda de Jesus. Então, somente assim, sabemos escolher o bem e não o mal. Porque muitas vezes chamamos o mal, aos olhos de Deus, de bem. Tantas coisas que humanamente praticamos e que são boas, ou a humanidade pratica e é boa aos olhos da humanidade, mas o Senhor Deus diz que não, que está errado, que é um equívoco, que nos destrói, que nos faz mal. E ainda o Senhor chama a viver a justiça no julgamento. Ora, santidade no julgamento. A partir dele conseguimos ter a verdadeira justiça. Mas estamos buscando esta santidade, esta compreensão daquilo que o Senhor nos diz, nos fala. Continua a leitura. Aborreço, rejeito as vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos, não quero ouvir a toada das tuas liras. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Então, aqui o Senhor Deus fala das festas, por assim dizer, religiosas, mas que acabaram se tornando festas pagãs. Ora, como muitas festas nossas. Olhemos, algumas festas que nós, a humanidade, ou até mesmo no Brasil celebramos, tiveram início como uma festa religiosa e hoje são pagãs. Então, isso que o Senhor não quer. Ele rejeita as festas. Por quê? Porque não são vividas mais num clima de celebração da graça de Deus,
E sim, num clima de diversão humana. Quantas pessoas fazem isso? Até mesmo no culto religioso, no culto que deve de ser oferto a Deus. E o Senhor fala, isso não me agrada. Vemos mais uma vez algo que aparentemente é bom, mas o Senhor mostra que às vezes a raiz, a semente, no interior é algo mal, porque não tem aquilo que o Senhor espera. E ele encerra dizendo que a justiça, que a santidade seja abundante como água, e a vida honesta como torrente perene. Algo que o Senhor chama a nós. Que tenhamos esta busca de santidade para que a vida realmente seja em nós. Mas o quanto buscamos ser fiéis, desde a raiz do nosso ser, ao amor de Deus, à santidade, à sua graça. Salmo 50 nos diz hoje, no refrão, a todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E é isso que devemos ter conta. A salvação de Deus será vista somente por quem procede de forma reta, de forma santa, como o Senhor chama cada um de nós a vivermos. Por fim, o texto do Evangelho de São Mateus nos diz: naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para a manada de porcos. Logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram. Indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ora, aqui alguns fatos que devemos de ter em conta deste relato. Vemos que Jesus chega, realiza uma boa obra. Porém, por esta mesma boa obra, ele é expulso naquele vilarejo desses pagãos, os quais Jesus foi chamar para a graça de Deus, para a conversão. Essa região dos Gadarenos, que cuidavam dos porcos, eram pagãos, não eram realmente judeus. Então, aqui, o que tem a ver? Devemos de ter em conta que são pessoas que não reconhecem aquilo que Jesus fez por elas, e que o expulsam, e que querem fora de suas vidas, não querem a sua graça. Podemos nos perguntar por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Para dar um consolo? Não. Para mostrar aquele povo, aquela geração, a guerra espiritual que estava acontecendo, que estava por vir ainda mais forte. E por isso os demônios possuem os porcos e se jogam fora. Porém, vendo tudo o que aconteceu, esses homens não querem saber a graça de Jesus. Preferem continuar no tormento dos demônios, que impediam até mesmo sua passagem por aquele lugar, do que receberem esta graça, serem transformados, viverem a verdadeira batalha. Como hoje ainda acontece, como hoje tantos momentos, nós também podemos fazer o mesmo. Escolher viver algo para nós mesmos e negar de viver algo para o Senhor. Mas e aí, irmão e irmã? Qual lado temos escolhido nesta batalha espiritual que Jesus mostrou neste Evangelho? Temos escolhido verdadeiramente estar ao lado de Jesus,
não importando as consequências e aquilo que tenhamos que perder para ganharmos a batalha com Ele? Ou preferimos continuar na mesma vida que levamos? E assim, batalhamos contra Jesus e o expulsamos de nossa vida e de tantas circunstâncias da nossa existência. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais abrirmos todo o nosso ser para sermos iluminados pelo Espírito Santo, conhecendo assim a bondade, o bem que vem de Deus, vivendo cada vez mais a sua justiça e santidade, a sua graça, crescendo nos seus ensinamentos. Possamos crescer na santidade para chegarmos um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, tudo que vos pertence. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.